de como é que chama isso, gente? Fingir costume, né? Como se eu nunca tivesse dito. Na locomoção, as pessoas acabam repetindo. Ele tem Sol em Leão na casa 9, ele tem Marte na casa 9 e tem Vênus na casa 9, né? É tudo que eu falo, não acredita não. Vamos. A gente chegou na casa 3. E aí é legal, né? Eu, apaixonado por astrologia, e esse olhar das casas astrológicas, né? É isso que eu quero firmar aqui, falando das casas. Ele é um olhar onde a gente pode dividir a nossa vida, a nossa experiência em setores, né? Então, eu falei da casa 2, 6 e 10, nesse sentido do contexto material, e agora a gente começa a falar das relações, dos relacionamentos, da gente enquanto pertencente, né? E essa nossa necessidade de pertencer. E a casa 3, essa primeira casa dessa tríade, né, desse tripé, ela fala justamente sobre, pensando superficialmente, né, mas eu quero te levar para além disso, né? Vamos trocar, vamos falar disso. Mas primeiro ela fala de comunicação, a casa 3. Essa percepção. Eu costumo falar da casa 3 como a área que representa a nossa parte cognitiva, e nesse sentido de troca, nesse sentido inclusive empírico, né, desse aprendizado não menos importante, mas um aprendizado mais curto, um aprendizado... Tem uma moça que eu acompanho, e ela é coda, né, falando de linguagem, é muito bom, né, falar de linguagem para casa 3. Coda é uma nomenclatura, uma abreviação para classificar pessoas que nascem, né, com pais surdos, ou um pai, ou a mãe, ou os dois surdos, e a pessoa, ela é ouvinte, e ela acaba sendo ponte, né, para os pais, de alguma forma, dentro desse contexto, e eu pude acompanhar ela astrologicamente. Daí eu falar de novo, né, que sou apaixonada por astrologia, e ela tem Netuno na casa 3. E aí eu estava interpretando para ela, o Netuno na casa 3, ele vai falar inclusive sobre a pessoa ter a facilidade do entendimento não tão direto sobre a comunicação, sobre a interpretação do mundo, sobre a troca, né? E aí nesse aprofundamento com ela, essa representação dessa subjetividade e dessa delicadeza que é ter os pais surdos. E como ela hoje, inclusive, ela é mestre em Libras, é uma excelente profissional no ramo, assim, a gente, né, acompanha ela astrologicamente um período, né, bem considerável, assim, e eu pude aprender que, inclusive, dentro desse contexto, teve uma ocasião onde a mãe dela em si se colocou numa posição que não tinha força, assim, né, meio que sem muita autonomia. E na verdade, depois ela me colocou, eu falei assim, tá, é porque além da questão de não ouvir, a interpretação do mundo também muda. Porque imagina você conseguir interpretar o mundo sem essa ferramenta que a gente tem, que é a escuta. O nosso olhar, o nosso prisma é diferente. Ainda mais no mundo onde o veículo é a comunicação verbal. E de repente esse desenvolvimento também traz uma exclusão natural, onde a pessoa entende ou percebe que não faz parte, ou que faz parte menor. E isso tem um impacto, inclusive, na percepção cognitiva da pessoa. Então, eu estou trazendo esse exemplo para, né, chancelar que a casa 3 em si, ela não fala só da comunicação, ela fala, inclusive, de memória. A gente associa muito a Mercúrio, né? Mas, inclusive, na astrologia tradicional, né, que é a nossa base, né, dentro dessa história aí, a Lua, né, ela está bem colocada na casa 3, ela está em Júbilo, essas linguagens, né, que na prática vai dizer que essa primeira, segunda, terceira infância sendo nutrida por essa memória, por tudo que a gente consegue aprender de uma forma leve, descontraída. Muitas vezes parece que não está prestando atenção, mas está prestando atenção em tudo, e ao mesmo tempo absorvendo. E esse padrão é a construção
da nossa percepção do mundo. Por isso que também a casa 3 ela é associada com irmãos, com parentes próximos, porque é nessa troca, nessa brincadeira, nessa linguagem, nessa descontração, que a gente desenvolve esse primeiro parâmetro de um relacionamento. Nesse sentido de entender que, inclusive, tem umas coisas assim, eu, né, naturalmente, falando também de linguagem, e trazendo, né, que eu sempre falo sobre isso, a gente não acreditar em astrologia, não é esse lugar de crença, né, não é esse lugar assim de devoção, é justamente um lugar de questionamento. Questionamento sobre a gente mesmo, questionamento sobre o mundo, é uma linguagem que nos proporciona a oportunidade de leitura. E essa leitura ela parte justamente dessa curiosidade, desse questionamento, dessa troca. Inclusive, era isso que eu queria trazer. Um livro que eu li de astrologia, eu acho que é do Danny Rudger. E ele trazendo, né, ele é um autor assim, que eu também sou apaixonado, ele é esse marco, né, da astrologia contemporânea. E ele traz assim, né, você vai se surpreender como que o ser humano é sugestionável. Essa palavra que ele usou. De lá para cá eu incluí essa palavra no meu vocabulário. Inclusive, uma das coisas que é muito provocado na escola de astrologia é a gente conseguir ter vocabulário para transmitir, né? E a gente está falando ainda de casa 3, sobre essa troca, né? Mas pensando nessa questão de ser sugestionável, essa é a parte, o final do trecho, né? Tem um contexto, inclusive sobre a comunicação em si. E um outro viés também, pensando nessa questão de troca, eu lembro que na escola de astrologia teve uma aula sobre ética e prática da profissão. E eu, né? E uma das coisas que foi marcado também é que, assim, um dos requisitos, né? Fora todas as questões, é gostar de gente, gostar do que é o ser humano. E aí, voltando, né, para esse lugar da astrologia, a gente começa a compreender que o ser humano ele é feito de padrões, de repetições. Então, o que eu estou tentando dizer é, pensando também na casa 3, as pessoas elas tendem a repetir. Não tem uma profundidade, não tem um pensamento crítico. É muito rápido. E a casa 3 ela fala sobre isso. Então, o signo que está na casa 3, ele vai dizer diretamente como que a pessoa compreende, como que é essa memória, como que é esse filtro de interpretação para esse mundo. E interpretação, inclusive, para ela mesma. Porque a casa 3 fala sobre a comunicação e é umas coisas, né? Parece óbvio, né? Mas a comunicação não é só falar. É principalmente ouvir, principalmente interpretar, sobre interpretação, inclusive, de texto, né? Entre aspas, não texto, né? Propriamente dito, mas esse sentido da gente ser sugestionável no contexto geral é impressionante como ouvir também é uma raridade. Ouvir mesmo, ouvir, prestar atenção, estar presente. Eu sou apaixonado, né? Pela troca, pela conversa, pelo comunicar em si, né? Eu tô o tempo todo atendendo, o tempo todo trocando. Inclusive, hoje eu atendi um rapaz, é um caos, né? Mas a gente tá na casa 3, eu tô com licença poética, inclusive, né? No meu ascendente em peixes, para contar a história, né? Mas antes disso, para mim não esquecer, coloca para mim nos comentários em qual signo e se tem algum planeta na sua casa 3. E se você sabe onde está o regente no seu mapa astral, eu vou te responder, você vai entender melhor. Eu gosto dessa troca, eu gosto que seja pessoal, né? Eu gosto de conseguir aprofundar. Outra coisa, eu sempre coloco na descrição do vídeo o link dos meus trabalhos. Inclusive esse acompanhamento, que eu chamo de trilha astrológica, que é um trabalho muito especial nesse sentido de aprofundamento, de expansão. E também lá o link para que você venha fazer parte do grupo do WhatsApp. A gente tem algumas dinâmicas lá, onde eu também faço as reuniões ao vivo lá, que é o ponto de encontro, e é muito legal, é gratuito, e também fazer parte, pra gente conseguir trocar, você entender a minha linguagem, né, aprofundar um pouco, é gratuito, então não perde essa oportunidade não, tá? Comecei a atender ele hoje, e eu tô falando disso porque ele tem um sol
em Leão, na casa 9. Ele tem Marte na casa 9 e tem Vênus na casa 9, né? E ele está numa transição de cidade, inclusive uma transição de trabalho, ele está recomeçando como corretor e todas essas questões. E aí, uma coisa que eu quero conseguir transmitir com todas essas minhas aparições aqui na internet é que é mais simples. Na verdade, é a gente que é complicado. A nossa mente. E eu acho que a gente está nesse excesso de informação e no final o sofisticado vai ficar na simplicidade, no menos. No menos, né? Vai ficar, quando a gente conseguir alcançar esse menos. E eu estou dizendo isso porque no mapa astral dele, essa questão dessa casa 9 cheia, e aí eu pude falar para ele, né, entre a questão do Saturno no ascendente e tal, outras questões, essa casa 9 trazendo, inclusive, um indicativo de que o estudo, o aprofundamento, o olhar filosófico, o olhar para além, né, da religião, o olhar de expansão, traz para ele uma realização. Que, né, falando do mapa, o mapa fala de caminho, né, e caminho é um assunto de casa 3, e casa 3 é justamente essa casa oposta, a casa 9, e aí primeiro a gente consegue conceber, entender, trocar, inclusive eu estou falando de Irmãos, que também fala sobre a casa 3, para que depois a gente consiga perceber um caminho mais profundo para que a gente possa aprofundar. Casa 9. E aí eu troquei com ele sobre isso, e ele falou assim, e ele não entende nada de astrologia, nunca teve contato, né? E eu estava iniciando ele nessa linguagem, trocando, descontraído, conversando, que inclusive ele veio indicado, né? Então não tem familiaridade, eu ainda brinquei, né, para descontrair, falei assim, te colocaram numa sinuca de bico, né? O que você entende por astrologia, né? E aí ele falou uma resposta clássica, assim. Ele falou assim, eu não conheço muito não, mas eu acredito, né? É isso. E aí é tudo que eu falo, não acredita não. Vamos trocar, questiona, pergunta, né? E aí ele falou assim, ele parou assim, quando eu tava trocando com ele parou e falou assim, e você sabe que eu cheguei a estudar filosofia depois de desistir? E claro, eu não me surpreendo não, mas o que eu tô tentando também dizer nas entrelinhas é que todos nós temos um mapa e a gente tem o nosso livre-arbítrio, sim, né? Mas tem uma linha bem fininha, que é uma linha de destino, e justamente a nossa consciência de conseguir perceber a nossa natureza dentro desse contexto de autoconhecimento. Não tem nada mais rico do que ter um mapa e esse mapa justamente confirmar ou nos lembrar de quem a gente é. E aí ele falou sobre isso, né? A gente conversou entre outras questões, né? Então, a casa 3 em si, ela é uma casa de troca, de alcance, de eu conseguir sentar e eu sempre pensei que a responsabilidade de se fazer entender é de quem está comunicando. Porque, inclusive, pensando também nessa questão da casa 9, tem uma coisa que a academia, né? A gente vai chegar lá, eu vou falar da casa 9 depois. Mas a academia tem um lance assim de usar uma linguagem mais sofisticada, num senso de defesa. Tem toda uma história dentro disso, né? Enfim, que vem de um contexto social e político, mas tem esse olhar assim de... E aí é legal porque as pessoas, elas têm vergonha de falar que não entendeu, de se posicionar, ou de buscar entender, ou de buscar questionar. Tem um certo senso assim de como é que chama isso, gente? Fingir costume, né? Fingir que entendeu, de não aprofundar o papo. E esse não aprofundar o papo é justamente por não ter essa memória, essa oportunidade, esse padrão, ou essa familiaridade com esse tipo de linguagem. E inclusive de não se permitir a quebrar um padrão. E aí eu estou falando também sobre a questão da superficialidade, antes, né, da questão da individualidade, antes da gente conseguir entender o que a gente faz parte, o mundo a qual a gente pertence, existe um padrão de repetição. É isso, né? É como funciona hoje a inteligência artificial, inclusive. Né? Não tem
algo tão sofisticado. Existe um padrão, um banco de dados, né? E se a gente olhar bem, a gente vai perceber que as pessoas acabam repetindo. E quando a gente consegue aprofundar e além disso, né, então tem um veículo que nos proporciona essa troca, a casa 3, e ainda falando de veículo, a casa 3 também está relacionada a viagens, pequenas viagens, porque falando dessa questão, né, eu falei, vamos falar da rua, a casa 3 também vai falar sobre o meu caminhar no mundo, qual que é essa minha velocidade, como que eu compreendo esse meu espaço. Então, de repente, se eu tenho o signo de Áries na casa 3, esse meu padrão de absorção, ele é mais rápido, ele tem pressa, ele se precipita. E ele, inclusive, tem um grau, inclusive, de audácia e de uma certa infantilidade, de se colocar em risco, se colocar na frente. E isso também se reflete na locomoção. Então, a pessoa que tem Áries na casa 3, se a gente for pensar num veículo, num carro, é o tipo de pessoa que tem dificuldade de lidar com o trânsito, tem facilidade de ganhar multa, tem uma certa pressa, tem uma certa agressividade, inclusive em ser entendido. Entende? Então, é legal a gente conseguir parar e observar como funciona pra gente, né? E aí eu falei também sobre a questão dos irmãos, dos parentes próximos nesse desenvolvimento. Então, a casa 3 ela é muito rica dentro desse sentido. Inclusive, nesse sentido, a gente conseguir compreender. Inclusive, hoje, nesse momento que a gente vive, de muitas informações, que também é uma questão de casa 3, essas informações o tempo todo, a troca de caixa, então tá tudo aí. Essa mente acelerada que inclusive é desproporcional, essa velocidade é desproporcional à nossa capacidade de compreensão, porque a gente precisa de um período de maturação para realmente compreender, e isso encurta as nossas relações, inclusive a nossa capacidade de nos relacionar, de ouvir, de trocar. E se a gente for pensar, inclusive no ego, né, no Sol em si, que eu falei, né, aqui a gente tem os vídeos sobre os planetas também. Se você não viu, tem uma série sobre os planetas, e eu comecei agora a série sobre as casas, não deixa de ver não, tá muito legal, muito especial. Então, o Sol, né, nessa representação também do ego, então o ego, ele nada sabe, ele finge que sabe. Tem um amigo, um mestre, né, que ele falou assim, o ego, ele é o halteres do espírito. Halteres do espírito. E como eu não sou esse de, inclusive, pagar para carregar peso, para mim não é uma coisa, né? Mas essa é uma outra história. Brinquei com ele para entender o que é isso, então nesse caminhar de casa 3, a gente buscando a nossa individualidade, passando por esses aprendizados, por essa experiência, por essa troca, por essa escuta, por essa fala, tendo a oportunidade de encontrar essa nossa individualidade. E como tem essa força que é mais sutil, né, do ego, e essa necessidade de uma concentração, porque essa força, nesse caso, ela é sobre uma contemplação, é sobre um silêncio, é sobre uma pausa, é sobre uma escuta interna, é sobre um apaziguar desse rolê, para que a gente consiga perceber o que realmente é nós, ou o que realmente nos toca, o que realmente faz sentido. E aí eu já estou falando sobre esse eixo, né, casa 3 e casa 9, o que faz sentido, essas casas que são opostas e que se complementam, e que da mesma forma que a casa 3, ela é imprescindível nesse caminhar, né? É legal que a gente tenha a rua, é legal que a gente faça parte do movimento, né? É legal que a gente interaja, né? Mas sem sentido fica mais difícil de, inclusive, aquietar. E aí, né, essas questões. Enfim, casa 3, né? Casa 3 ela fala sobre troca, sobre comunicação, sobre escuta, fala sobre cognição, fala sobre a palavra, fala sobre cursos pequenos, né, nesse sentido de pequenos aprendizados, fala inclusive sobre magistério, sobre oratória.
Então, quem tem uma casa 3 potente, tem a potência do comunicar-se em si, tem a facilidade de transmitir algo, tem a facilidade de alcançar. E aí, de novo, não é nem sobre uma coisa, né, elaborada e tal, é muito sobre essa disposição de troca, essa facilidade de alcançar o outro, né, pela verdade que transmite e pelo grau de inteligência, inclusive dos trocadilhos, né, de conseguir ir para frente, para trás e fazer com que a pessoa, às vezes a pessoa quebre um padrão e através dessa quebra de padrão tenha uma, né, porque tem essa questão também, inclusive do humor, né, e o humor nada mais muitas vezes, né, pegando ali o humor mudo que tinha antigamente, esses, né, que era famoso e tal, é muito sobre a quebra de padrão. Inclusive tem um documentário que é antigo, Eu Maior, que ele tem ali, tá no YouTube inclusive, ele fala sobre o que é espiritualidade ou religiosidade e pega vários dirigentes de várias tradições, do islamismo, do catolicismo, do budismo, de várias. E aí cada um fala, inclusive tem uma amiga astróloga, a Bárbara faz parte, uma astróloga também, então pergunta para todos, foi bem montado assim, o que é esse caminho, o que é essa espiritualidade e tal, e todos respondem. E dentro disso tem um palhaço, é literalmente um palhaço de circo mesmo, que faz parte desse contexto, e entre todos, eu particularmente, depois se você pudesse dar uma olhada, eu achei o palhaço a melhor resposta do que é, no sentido assim, do que é a vida, né? E aí ele fala assim, a vida é a gente brincar, a gente conseguir ter essa contradição, a gente de repente tá indo para lá e escorrega e tem que vir para cá, e a gente tem a leveza de dar risada com isso, e continuar sorrindo e continuar indo, e conseguir lidar, inclusive, com a contradição da vida, sabe? E eu achei o extraordinário palhaço. Eu falei assim, nossa, o palhaço foi o melhor, assim, melhor. Assim, ele trouxe uma verdade, assim, né, falando inclusive sobre técnicas de estudo de palhaçaria, né, sobre essa expertise, né, de transmitir isso, né, de fazer com que a gente perceba, inclusive, as nossas contradições, as nossas esquisitices, essa leveza. Então, muitas vezes a gente busca essas coisas muito certas, né? Isso acontece também na astrologia, as pessoas no decorar de todos os conceitos e tal, os astrologueses, que é importante, que eu acho muito legal, assim, eu aprendo muito, mas as pessoas são capazes de decorar o astrologuês sem se dar a oportunidade de questionar o significado dele. É usar a rua sem usar o caminho, parar na rua e não entender para onde que a rua está indo. Isso é nosso, né? E a casa 3 é justamente essa oportunidade de afinar essa comunicação, essa percepção, né? Eu estava falando da questão do magistério, então também quem tem a casa 3 com alguns planetas, né, com evidência e tal, eu sempre falo que o mapa astral ele vai falar inclusive sobre o caminho de cada pessoa, a gente não vai nunca conseguir ler o mapa astral inteiro, né, de uma só vez, mas o mapa ele vai se mostrar, tem um próprio roteiro. Então, geralmente pessoas que têm a casa 3, elas têm essa facilidade de serem professores, serem comunicadores, serem repórteres, né, enfim, ter essa facilidade de transmitir, né, sabe? Inclusive eu atendo outra moça, que ela tem Escorpião na casa 3, ela tem a Lua, ela tem a Vênus, e essa Lua e essa Vênus recebem a oposição de Saturno, então tem um contexto assim do medo, da restrição, né, da fala pelo grau de profundidade, então a pessoa tem muita tendência, né, a gente entrou num processo desse trabalho e tal, uma oportunidade, mas tinha muito o contexto assim, de introjetar, medo de se colocar pelo grau de profundidade, medo de machucar as pessoas, né, e acabava engolindo e não se colocando, e aí nas primeiras vezes que a gente começou a pensar sobre isso, que inclusive, né, o estudo
da astrologia como um caminho nesse sentido filosófico, complementando a casa 9 dela, tirando alguns medos, ampliando o olhar até por um conceito hermético, dando oportunidade para que ela consiga rever e, inclusive, se comunicar, né? Se permitir se comunicar, que para ela era difícil. E ela, inclusive, né, com o marido dela, ela falou assim, mas sabe que eu falei para ele e ele agiu como se eu nunca tivesse dito. Eu acho que eu não consigo explicar direito, né? E aí, na verdade, isso falando sobre o desenvolvimento dela, né? O aprendizado dela sobre a casa 3 dela, né? Enfim, é isso, né? Casa 3, troca, comunicação, né? Enfim, espero ter te alcançado, como sempre. Não acredito que você ainda não se comunicou comigo. Não entrou no grupo, não compartilhou, não está inscrito. Vem fazer parte, né, dessa troca. Eu acho que é isso que nos enriquece, né? Espero ter te alcançado. Eu vou colocar aqui no final os vídeos dessa série das casas, né? Dá uma viajada sobre o canal, que também me fortalece, tá? Espero ter te alcançado, né? Te agradeço aí essa nossa troca, essa nossa comunicação.